Olá, estou? Agora sim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Teatro Maria Matos por nos ter acolhido neste lançamento, à Vorten, que participa também neste lançamento do último livro do Ricardo, que... O novo, o mais recente, Não, o mais recente. Ideias concretas sobre vagas foram aqui reunidas por alguém que sabe mesmo do que faz. 42 crónicas sobre a pandemia, desde as primeiras ideias alarmistas até ficarmos todos um bocadinho mais relaxados em relação ao assunto. Tem crónicas da revista Visão e da Folha de São Paulo. E nós convidámos para apresentar este livro a equipa que trabalha com o Ricardo todas as semanas, no Isto é Gozar com Quem Trabalha. E portanto temos o Zé Diogo Quintela, Cátia Domingues, o Manuel Cardoso, eu sabia, o Manuel Cardoso, a Joana Marques, o Miguel Góis e o Guilherme Fonseca. Ali, não sei muito bem onde, está o Cláudio Almeida, mas que... Aqui. Pronto, ok. Não sei onde, mas também não interessa. Sim, fisicamente em Bilbao. Ok. Eu ia passar a palavra ao grupo, não sei quem é que vai pegar nisto, mas são vocês que começam para apresentarem o livro. Miguel, que é o mais velho, devia escolher se quer começar ou acabar. Posso começar? Atenção, eu posso começar por uma razão, porque eu vou dizer as coisas mais óbvias e nesse sentido convém ser o primeiro. Mas se calhar íamos, para não ser tão aborrecido, vocês tiravam o microfone e tal. Bom, eu penso que devíamos começar pelo tema do livro, que é a Covid, e a primeira coisa sobre a qual podemos falar é a Covid como tema humorístico. Há que dizer que quando nós íamos estrear o nosso programa e acontece Covid e de repente gera-se uma discussão sobre se deveríamos ir para a frente com o programa ou não. Eu votei contra, porque se as coisas corressem mal, claramente era eu que ia ter razão mais tarde e podia colocar-me nessa posição de superioridade moral, e perdi, e avançámos, e de facto foi uma experiência incrível, porque ao contrário do que eu pensava, houve toda aquela tragédia, mas houve também uma componente humorística muito interessante, que é: o humor vive muito não sei se já tinham reparado, de coisas que correm mal. E de facto aquela situação em que é completamente nova, em que de repente não há vacina para um vírus, de repente não se pode ir trabalhar, de repente há um caos instalado. Uma das coisas mais engraçadas agora, olhando para trás, é o facto de, em termos jurídicos, tudo aquilo, não havia nenhum enquadramento jurídico para aquelas decisões que foram tomadas, para além do estado de emergência, em que há vários direitos, liberdades e garantias que são suspensas. De resto, quando havia aquela situação de calamidade, acho que na altura os constitucionalistas nem sequer achavam que essa calamidade, esse estado, era algo de muito concreto. Basicamente usou-se essa palavra, esse estado de calamidade, para o que convinha. E isso é engraçado. E na altura aconteceram coisas. Eu gostava de destacar aqui algumas que foram notáveis. Por exemplo, houve uma senhora, acho que é melhor ler, não é? Esta notícia diz: PSP multa mulher que estava a almoçar dentro do carro num parque verde.
Uma mulher foi multada pela PSP quando estava a comer uma sopa no interior do seu carro, no parque de uma urbanização do Cartaz em Santarém. E depois, aqui mais abaixo, ao jornal Raquel Carvalho, que era a senhora, contou um motivo para estar a almoçar num parque verde dentro da sua viatura. Sou uma doente de risco e evito almoçar junto dos colegas de trabalho para evitar ser contagiada com Covid-19. Prefiro comer no carro e foi isso que fiz naquele dia. Depois vem um pormenor também interessante, que é, segundo avisado ao parque em causa fica apenas a 2 minutos de viagem do seu local de trabalho e terá sido multada depois da polícia receber uma denúncia de um morador. Isto é tudo magnífico. Há outra que eu gosto muito também, que é, aqui uma notícia do Observador, também já está escrita de uma forma humorística. Lausanne, primeiros dias de fevereiro. A imagem de um auto da GNR começa a ser partilhada no Facebook com a seguinte descrição: no decorrer do serviço de patrulha, ao passar junto da máquina de vending de uma rua da cidade, verificamos que o suspeito se encontrava a consumir produtos, gomas, à porta do estabelecimento de vending. E, portanto, um estava a comer gomas, outro estava a beber um café. E foram multados 200 euros cada um. Há uma notícia também, esta já é cómica ou trágica, que não é da altura da Covid, é da altura do SARS-CoV-1, e vou passar a ler. Na altura, tal como nos dias de hoje, as pessoas tentavam proteger-se do vírus. Uma mulher de 45 anos acabou mesmo por falecer na sequência de um esforço incomum e bizarro para evitar adoecer. Segundo o IFL Science, morreu após tomar um banho demorado em etanol 40,5%. Portanto, ela absorveu o álcool pela pele, não é? E também através da inalação também. E, portanto, todo este contexto de pânico generalizado e de ninguém saber o que está a fazer é, de facto, propício para a comédia, porque, de repente, temos muito material sobre quão ridículos nós somos quando de repente temos de sair do nosso plano. Se calhar passava agora a palavra, tenho mais coisas para dizer, mas digo mais tarde. É melhor. Obrigado, Gustavo Santos, pela tua observação. Eu vou só dizer 3 coisas muito rápidas, porque eu já percebi, porque depois posso relaxar e ouvir-vos e achar graça ao que vocês vão dizer. E eu já percebi que nós vamos acabar por dizer mais ou menos todas as mesmas coisas, são elogios lindíssimos ao Ricardo. Tu tens. É engraçado porque durante a pandemia, vou começar com uma provocação e é para vocês, porque é engraçado como durante a pandemia toda a gente que dizia que quem sofria muito eram os enfermeiros e os médicos, mas nunca ninguém pensou nos humoristas, porque foi a fase mais difícil de todas para se fazer comédia, e não foi necessariamente porque o tema era pesado e porque havia mortalidade envolvida, foi por causa da concorrência, porque nós passámos de uma fase em que para escrever um programa humorístico a nossa concorrência eram outros programas de atualidade que faziam piadas sobre o que estava a acontecer, para uma altura em que está toda a gente fechada em casa a mexer no Twitter e de repente somos nós 8 contra milhões em casa a fazer graças sobre a pandemia. E era uma luta desigual e foi um tema muito mais difícil de fazer piadas e humor por causa disso. E eu acredito que recentemente, quando o Elon Musk comprou o Twitter e disse "Comedy is free now", é porque de facto vai matar o Twitter e nós vamos deixar de ter concorrência outra vez de todos vocês, que se descobriu durante a pandemia que tem de facto graça e que estragaram o nosso trabalho. Outra coisa, ainda sobre o tema de brincar com coisas sérias, que eu queria dizer é que é comum acontecer um fenómeno muito engraçado com o Ricardo quando nós estamos em equipa, que é o Ricardo dizer: vocês lembram-se daquela entrevista ou daquele vídeo que aconteceu há umas décadas e que eu tenho de memória exatamente, palavra por palavra, e recria vídeos ou acontecimentos históricos, palavra por palavra, de uma forma muito engraçada. E depois, quando nós vamos ver o vídeo original, não tem tanta graça como o Ricardo a contar. Acontecia algumas vezes, por exemplo, o próprio Miguel dizer assim: eu tenho uma história muito engraçada, mas eu vou deixar ser o Ricardo a contar a minha história, que é engraçada. E eu acho que o Ricardo conseguiu fazer com uma coisa que não tem graça nenhuma, que é a pandemia, exatamente isso, que é encontrar piada onde mais ninguém encontrava.
E o terceiro ponto que eu gostava de dizer para passar o microfone é: eu sinto-me numa grande desvantagem nesta equipa por um motivo muito simples. Eles são todos de letras e dominam todos o português, e eu sou o único badameco que está aqui. Cláudio, cala-te. Tu és dos números, que é uma espécie de... Aldrabão. Eu sou o único que vem de artes, portanto eu consigo encontrar um ponto no espaço ou dizer-vos exatamente que Pantone é uma cor, eu consigo-vos explicar exatamente o que é um plano contrapicado no cinema, mas eu não faço ideia do que é um sintagma nominal. E o Ricardo tem uma facilidade e um talento inacreditável em usar o português, que eu consigo fazer uma semi-comparação com a minha mulher a lavar a cara. Porque o Ricardo usa o português da mesma maneira que a minha mulher usa os 57 produtos que tem na casa de banho para lavar a cara. E ele tem uma miríade de produtos e tem uma capacidade de usar imensa coisa ao seu dispor para fazer rir. E eu sinto que a maneira como eu faço comédia é como lavo a cara, que é eu chapinho água fria na cara e depois fico com mau aspecto. E eles têm um talento e uma capacidade de usar... lá está, percebe-se agora, porque eu não sei como é que é de acabar esta frase. Eles têm uma capacidade inacreditável de usar o português e eu fico sempre fascinado com isso. Eu sinto-me sempre, quando nós estamos a trabalhar, como se fosse uma espécie de Cristina Ferreira na Web Summit, porque eu não tenho listeners. Eu fico só a admirar a maneira como eles têm de facto coisas para dizer e como usam o português, e acho que o Ricardo fala muito bem no livro, e acho que é isto, não tenho mais nada para dizer. Força! Olá, estou muito contente por estar aqui. Antes de mais, só me sinto bem se conseguir dizer já isto, que eu não li o livro, portanto não façam perguntas sobre o livro porque eu não sei. Mas para o Ricardo não levar a mal e perceber que isto é quase no fundo um gesto de amor, o meu pai já lançou uns 5 livros e eu não li nenhum. Peço sempre ao meu irmão para ler, para me fazer um pequeno resumo, depois se houver alguma pergunta, assim num jantar de Natal, eu finjo que li. Portanto vou pedir ao Guilherme, que eu acho que ele já leu, para me fazer um resumo e depois não fazer má figura, não é? Quando houver conversas sobre o livro. Mas, na verdade, eu li. Já foi há mais tempo, não é? Porque estas crónicas, que esta parte não era para dizer, mas são crónicas que já foram publicadas, não é? Isto no fundo são restos, só que há restos muito bons, até há comidas que ficam melhor no dia seguinte do que no próprio dia, e eu acho que é o caso deste livro, apesar de ainda não ter lido, mas tenho a certeza, pela capa, estou muito confiante nisso. Nos outros também era assim, os outros eu tenho, um ou outro até já li, se quiserem falar de outros, e confirma-se que isso acontece. Queria também, falaste há pouco da Cristina Ferreira, Guilherme, elogiar o Ricardo como uma espelha, é no fundo a nossa Cristina Ferreira, não só pelas audiências que tem, mas por este jeito para o negócio. A Cristina aqui há uns tempos, não sei se lembram, provavelmente não, porque são pessoas que se interessam mais por livros, mas vendeu umas cuecas que eram 3, mas na verdade eram cuecas invisíveis, era um pack de 3, só tinha 2. Isto é um talento incrível para o negócio, que o Ricardo demonstra também nestes livros que faz ano após ano, vendendo às pessoas coisas que elas já compraram quando compraram a Visão, ou a Folha de São Paulo, ou agora o Expresso. Pronto. Mas é bom na mesma, quero sempre reforçar isto. Eu também tirei notas, tirei ali há bocadinho, peraí, deixa eu ver o que é que eu escrevi. Já sei. Não, eu acho que isto pode ser, na verdade, eu acho que este é mais útil que os outros, porque no fundo é assim um documento que podemos guardar para mostrar mais tarde aos nossos filhos e netos de que isto aconteceu mesmo, a pandemia, porque nós durante a pandemia tínhamos muito aquela ideia do vamos sair completamente diferentes disto, isto vai mudar-nos. Nós ao fim de 15 dias já não nos lembrávamos nada. A rever alguns dos textos nós percebemos que já não nos lembrávamos que isto tinha acontecido, que os restaurantes tinham todos fechados, daquelas regras absurdas, das pessoas que foram multadas por estarem a comer gomas, daqueles centros de vacinação, que eram assim sempre num sítio, parecia o fim do mundo, não é? Assim nos desterros, que entretanto já voltaram a ser desterro e onde já não se passa nada, das jaragatuas que tinham que fazer, não é? Tanto tempo, eu acho que se perdeu demasiado tempo a investigar para chegar à vacina e muito pouco tempo investido em arranjar um teste melhor, não é? Que não fosse preciso enfiar uma cana até ao cérebro, quase. Eu acho que devia ter investido mais nisso. E também isto que o Guilherme recordava, e o Miguel também, estou a confundir-vos, foi o Miguel, de como foi a pandemia aqui no seio do nosso grupo. Acho que também é engraçado recordar, porque somos todos muito diferentes, como se pode comprovar, e a pandemia veio trazer isso ainda mais à tona, porque as nossas abordagens face à pandemia foram muito distintas. Percebemos nessa altura que o Zé Diogo era negacionista, já tínhamos uma ideia vaga, mas não percebemos que era tanto. Recusou sempre usar máscara. Não, ele não havia nenhuma regra que ele fosse capaz de acatar. É um rebelde, tem este ar, mas é um rebelde. Eu só não fui às manifestações por preguiça.
Sim, sim. E porque é muito povo junto, apesar de tudo, não deixa de ser uma manifestação. Ele tem pouco hábito. Depois havia os mais moderados no meio e pronto, eu assumo que estava no outro extremo, tanto que não os vi durante meses e foi das fases mais felizes da minha vida e por isso até me vai saber bem ler este livro. Era tão feliz na pandemia, estive sempre em casa, tinha uma desculpa ótima porque estava grávida, mas ao mesmo tempo achava mesmo que podia morrer e portanto para mim agora é agir ler isto, pensar como tudo foi muito menos grave do que nós imaginávamos e recordar momentos incríveis. Agora, a verdade é que tão cedo não vou conseguir ler, porque a maioria das pessoas retomou de facto as vidas normais, não há novo normal nenhum, o normal é igualzinho ao antigo, retomámos todos a nossa vida, mas eu fiquei um bocadinho presa no tempo, porque estas figuras, algumas delas são mencionadas aqui, como o juiz negacionista que queria bater na polícia, como os médicos pela verdade, os jornalistas pela verdade. As pessoas deixaram de seguir a sua vida, não é? Nunca mais ouviram falar deles. Eu passei a seguir cada um deles intensamente, então não tenho tempo para nada. Nunca mais li um livro. Mas pronto, eu prometo que vou tentar arranjar tempo para este e depois nessa altura digo-vos o que é que achei, porque já que hoje também não quero estar a mentir e a dizer que gostei muito sem saber. E agora vou passar a palavra a quem é o Manel. Obrigado, Joana. Eu vou destoar um bocado deste chorrilho de elogios que os meus colegas estão a fazer ao patrão para dizer que eu transli esta obra e parece-me um panfleto propagandístico do humorista do regime sobre a fraudemia. É o que eu sinto. E digam-me se não é suspeito que um livro sobre um vírus originado num laboratório em Wuhan seja editado pela tinta da China, não é? Eu sinto que isso levantou logo algumas dúvidas. E há também aqui uma questão de legitimidade temática, porque o Ricardo, apesar de ser um professor de escrita criativa, que é uma área onde se diz, escreve sobre o que sabes, nunca apanhou Covid. Nunca apanhou, portanto basicamente está a inventar coisas sobre toda essa experiência, uma espécie de Júlio Verne da epidemiologia, né? Um Júlio Germe, basicamente, é o que eu sinto. Eu achei muito pertinente e inteligente da parte da Tinta da China terem recolhido os textos do Ricardo sobre a pandemia, porque assim não tiveram de fazer um livro com os textos que ele tem sobre política identitária. Nesse sentido íamos ter que ter muito mais segurança neste lançamento, não é? Eu sinto que realmente a percepção das pessoas sobre o Ricardo mudou ao longo dos tempos. Quer dizer, há 10 anos o Ricardo era um nome do género da crónica e agora chamam-lhe nomes por causa de uma crónica sobre género. Houve uma alteração mais ou menos substancial em relação à percepção. Mas eu acho que em relação a essas crónicas que dão mais polémica, como o Guilherme estava a dizer, o Ricardo não tem uma opção sobre política identitária, mas sim com gramática, não é? Tudo o que seja género, pronomes, é uma coisa... Por exemplo, isso, sobretudo preposições. Vocês não sabem isto, mas o Ricardo é obcecado pela preposição com, porque normalmente quando nós estamos a falar do nosso trabalho, nós dizemos que trabalhamos para o Ricardo Araújo Pereira. E o Ricardo não gosta de hierarquias, então diz-nos para nós dizermos que trabalhamos com o Ricardo Araújo Pereira. E nós dizemos que trabalhamos com o Ricardo Araújo Pereira porque fazemos tudo o que o chefe manda. É mais ou menos isso. Queria também dar uma nota sobre o impacto social que a publicação destes vários livros do Ricardo tem tido ao longo dos anos. Eu não sei se, em princípio, a Bárbara não poderá negar isso, que os livros de crónicas do Ricardo, ao longo dos anos, no contexto natalício e no contexto familiar, têm vindo a substituir as piugas, porque é aquilo que se dá quando não se conhece bem a pessoa. Tenho sentido que eu, pelo menos, eu cresci adolescente quando o Gato Sorrento ficou popular e houve uma altura muito específica em que o meu tio, que não me conhece muito bem, deixou de me dar cheques da FNAC e passou a dar livros do Ricardo. E falava com os meus amigos e todos os amigos deixaram de receber cheques da FNAC e passaram a receber livros do Ricardo. E eu até concluí que, em princípio, a ambição do Ricardo na literatura não era ter um legado na língua portuguesa, mas sim levar a FNAC à falência, o que se comprova porque agora faz anúncios para a Vorten, né? Acho que são estas as minhas notas sobre o livro. Vou passar a alguém. Kátia? Pode ser. Olá. Ora bem, isto para mim é uma novidade. Eu nunca fui a uma apresentação de um livro e, portanto, o que é que eu achei que era a apresentação de um livro? Era uma espécie de lenca de aqui está o livro, comprem. É bem encadernado, tem uma foto do Ricardo a pensar claramente, com uma caneta Bic das boas, pois ele só usa estas Bic.
E tem também um marcador muito giro. Fala-se muito pouco de marcadores na altura dos lançamentos dos livros, e é uma pena, acho que o designer são sempre muito estados para canto, e eu acho muito giro este pormenor de uma máscara muito pequenina. Pode ser, por exemplo, uma máscara para a Joana Marques. É a melhor piada do mundo. E portanto, exatamente. E portanto, eu gostei muito do aspecto estético. Como a Joana, vou admitir, eu li na diagonal, como se costuma dizer, mas fui acompanhando as crónicas. E portanto, como eu achava que era para apresentar tipo, o livro e os pontos fortes, eu quero destacar uma crónica que vocês vão ter a oportunidade de ler, que está na página 11. Espera aí. E que portanto, o título é O Fim da Civilização e o Rabo. E portanto, porque é que eu acho que isto é um bom motivo para vocês comprarem? Porque em página e meia, existe 11 vezes a referência a rabo. Ou seja, na verdade é 10 a rabo, 1 a cu. E portanto, isto numa página e meia. E se isto não é talento, eu não sei o que é. Para além disso, é um livro que eu acho que é bom para todas as gerações, até para o futuro, para as crianças, que lá está como os filhos da Joana, saberem o que é a pandemia, e também porque fala também para os boomers, pois numa das crónicas, na página 14, vão encontrar palavras como peta. Já ninguém diz peta desde 1990 e, portanto, acho que é um livro bom para toda a família. Comprem do mais pequeno ao mais graúdo e acho que esta é a minha apresentação. Vou passar ao meu colega Zé Diogo. Muito obrigado, Kátia. Eu vou ser breve porque já é tarde, está imenso, as pessoas querem ir para sítios. Já eu vou ler, vou já dizer vou ler, não vale a pena. Está um trânsito caótico, por isso vamos lá despachar. Parece que toda a gente quer fugir de Lisboa. Parabéns à Tinta da China pelo excelente trabalho de divulgação desta cerimónia. Toda a gente, pelos vistos, sabe que está a decorrer o lançamento do livro do Ricardo. Vamos lá então. O Ricardo é um homem muito esperto. Espera lá. Para as pessoas perceberem que ele tem piada, convidou para apresentar o livro a equipa que escreve o programa da SIC. Vocês ouvem-nos falar e pensam, afinal é mesmo o Ricardo que é engraçado. Eu ia fazer aqui uma espécie de um trabalho, mandar abaixo, e depois comecei a falar daquele lado e pensei, a Joana vai falar antes de mim. Se calhar devia falar antes da profissional. Agora, olha, já vai tarde. Por isso peço desculpa. Bom, vamos a isso. Suores frio, tosse, cansaço, dor de cabeça, falta de ar, diarreia, prostração, náuseas. Sim, trata-se de mais um livro de crónicas de Ricardo Araújo Pereira. Eu recebo a newsletter da Tinta da China. É aquele spam que nós marcamos como não spam, porque está muito jeito. Quando recebo um mail a anunciar o livro de crónicas do Ricardo, sei que chegou a altura do ano de ligar ao urologista para marcar o toque retal de manutenção. Desta vez, a Tinta da China esforçou-se e até lançou uma campanha diferente, específica para os leitores habituais. Pague 1, deixe cá. Confesso que fiquei surpreendido por chegar aqui e não ver 3 ou 4 crianças ativistas do clima coladas aqui a este palco a protestarem contra o atentado ambiental que é, em 2022, continuar-se a matar árvores para publicar isto. Isto quer dizer, atenção, não é isto, porque isto é o penúltimo. Ou o antepenúltimo, não sei. Eu não encontrava o novo, ele deu-me, mas eu não sei onde é que o deixei, trouxe este, é igual. São muitas historinhas e tal, mas é giro. Portanto, se isto já é grave, o que dizer de lançar um livro com flashbacks da pandemia que tanto traumatizou as pessoas? Os leitores entram numa livraria e são confrontados com a lembrança de máscaras, confinamentos, vacinas, distância social. Ao menos punham um trigger warning na capa, Bárbara. Estás a avisar que este livro pode fazer rir de coisas tristes. A pandemia, sim senhor. Está muito fresco, parabéns Ricardo. Lembram-se quando nos diziam que a pandemia era uma excelente oportunidade de mudança? Afinal parece que não. Como sempre, chega-se a novembro, cá está um novo livro do Ricardo. A edição desta obra é a prova que nos aldrabaram e não ficou tudo bem. Obrigado. Cláudio. Estou eu?
Ouvem bem? Sim. Sim, ouvem bem, pronto. Pois eu fiquei para o fim, não vou tentar aqui ter muita piada, os meus colegas já tiveram, principalmente os dois primeiros. Eu adorei ouvir os dois primeiros, porque basicamente foi Miguel Góis a dizer, bom, e atenção que houve uma senhora que morreu durante a pandemia, morreu. E Guilherme Fonseca a seguir pega no micro e diz, não, sabem quem é que sofreu mesmo durante a pandemia? Os humoristas. Porque tivemos de combater o Tinder. Não vou conseguir ser mais engraçado do que isso. Eu vim de propósito para Bilbao só para fazer esta reunião de Zoom, que não, falar de pandemia e não haver um indivíduo a aparecer de Zoom não fazia sentido. Foi uma moda instituída durante a pandemia, também se fala disso. Como bom povo de ostentação que somos, entramos imediatamente naquele concurso de quem é o mais culto da aldeia e, portanto, de repente, num país que não tem grandes hábitos de leitura, descobrimos que toda a gente tem uma estante cheia de livros em casa, toda a gente. É como chegámos a um país onde sabemos que se passa fome e encontramos toda a gente com o frigorífico cheio. Foi uma coisa muito, muito engraçada de se ver. E, portanto, eu sobre este livro, eu acho que já se falou isso, sim, é lançado em 2022. Eu vejo as cópias deste livro como aquelas vacinas novas que vão aparecer em que a pessoa só precisa de se nifar. E até podem ter aparecido um bocadinho tarde, mas são tão engraçadas que eu aconselho toda a gente a levar uma. Eu acho que toda a gente devia levar uma. Até porque, e realmente o Ricardo é conhecido por... Ele tem duas características. Uma é não gostar muito de elogios e a outra é praticar kickboxing. E, portanto, nós tentamos não elogiar muito quando estamos próximos. Eu, como estou a 1000 km de distância, posso fazê-lo à vontade. O Guilherme é o único que vem de artes, eu sou o único que vem de matemática. Portanto, ligo muito a fórmulas e há uma fórmula que diz que comédia é igual a tragédia mais tempo. E o Ricardo tem esta capacidade de nos fazer rir mesmo quando não lhe dão a variável tempo. Quando dizem só, olha, está aqui a tragédia, faz qualquer coisa. E ele, miraculosamente, quer seja nas crónicas, quer nos programas onde aparece como apresentador ou como comentador, consegue esse milagre, sem a variável tempo, fazer-nos rir logo no momento. E, portanto, imaginem um livro de crónicas que já nos faziam rir quando não havia tempo, o que nos fará rir agora, que se passaram 2 anos cronológicos, mas 2 décadas emocionais, porque, como dizia bem a Joana, nós já não nos lembramos bem disto. Eu passei os olhos pelo livro e lembro-me por exemplo, da crónica que fala sobre aquele momento em que nós, ao contrário de agora, em que podemos, lá está, vir para Bilbao, não podíamos sequer sair do concelho. Não sei se te lembram disso, havia uma altura em que não podíamos, apareceu até aquele tipo com um carro, um Fiat Uno a fugir da polícia, que foi o meu primeiro carro, e portanto eu percebo perfeitamente, eu fazia o mesmo, eu andava assim devagarinho, assim que a minha mãe virava as costas, o carro acelerava loucamente como ele fez, e eu senti isso. Eu lembrei-me de uma vez que saí para correr ali em Algés, que pronto, fica logo ali mesmo, no limite entre Concelhos de Oeiras e Lisboa, e pensava, para que lado é que vou correr? Para o lado de Belém ou de Oeiras? E tentei ir para o lado de Belém, vi 2 polícias e pensei, não, se calhar é melhor ir correr para o lado de Carcavelos. E nesse momento eu pensei, atenção, eu tenho 42 anos, quase todos vividos na margem sul, e foi a primeira vez que eu olhei para 2 polícias e pensei, se calhar é melhor correr para o outro lado. E isso passou-se porque realmente é isso, a pandemia pôs-nos em estados que já não nos lembramos. O Ricardo retrata-os muito bem e, portanto, o melhor que eu posso fazer é mesmo isso, é aconselhar-vos a comprar este livro, porque vai ser um reviver de um baú de memórias que já não se lembram, muito bem escrito e que vale a pena. Vale a pena. Ricardo, agora já sabes o meu nível, portanto, está feito o meu papel de vendedor. Cláudio, vai, obrigado. Vai à tua vida, pá. Vai à tua vida. O Cláudio está com um fim de semana de amigos em Bilbao e quis interromper para vir fazer isto. Desliga, vai-te embora. O melhor, como vê, ele é o melhor chefe que se pode ter. Ele acaba de dizer de um dos colaboradores, ele está num fim de semana de amigos a brincar em vez de trabalhar. Portanto, vai brincar, amigo, vai. Vai lá. Tá vai bem, que a gente agora quer falar mal de ti nas costas. Até domingo. Sim. Vá, até já. Está feito, não é? Está feito? Sim, está bem. Vou-te só dizer 2 ou 3 coisas que é para irmos embora. Obrigado por terem vindo. Eu nunca convido ninguém para apresentar os livros e acho que hoje ficou demonstrado que eu tinha razão.
A Bárbara disse, não, era giro, convida alguém, e eu convidei os meus amigos com quem, nota, Manel, escrevemos todos o programa aos domingos, batalhamos nisso a semana toda. Já agora se calhar vou começar por aí, sabem que quando isto realmente, a pandemia, nós enquanto grupo, aquilo que o Guilherme disse sobre humoristas sofrerem, quer dizer, ninguém tem pena de nós, mas é verdade, não é? Atenção, e a pandemia de facto uniu-nos, estarmos ali. O Daniel Oliveira, quando nós chegámos à SIC, fizemos 2 programas e começa a pandemia, e o Daniel Oliveira foi ao nosso gabinete e disse assim, pronto, agora vocês é que decidem se querem continuar ou se querem esperar que isto passe. Como quem diz, se calhar 1 mês, 2 e acabou-se. E pronto, foi aquilo, nós resolvemos continuar. E acho que tenho a impressão que fizemos bem, porque parece-me que uma das coisas que a comédia faz para já, a comédia é inimiga do sentimentalismo, e houve uma coisa durante a pandemia muito irritante, que foi um aumento dos índices de sentimentalismo. Não só o vai ficar tudo bem, muito irritante, ninguém fazia ideia de se ia ficar tudo bem ou não, e isto é Portugal, por isso é muito, muito improvável que fique tudo bem alguma vez. E portanto, sim, eu acho que há sempre em momentos destes, o nosso primeiro impulso é dizer assim, será boa ideia fazer comédia com isto? Será que a gente pode? Será que é moral a gente rir disto? Depois a segunda coisa que a gente pensa é, temos alguma alternativa? Há alguma alternativa melhor do que a gente tentar tornar o problema um bocadinho mais pequeno? E portanto, bom, chegamos a esta fase. A Bárbara, que é a Bárbara Orgulhosa da Tinta da China, disse, estive a ler as tuas crónicas todas, acho que temos aqui um livro que é um conjunto de crónicas sobre a pandemia. E eu disse, isso é obviamente excelente, porque passada a pandemia, a coisa de que as pessoas mais querem ouvir falar será certamente mais pandemia. Portanto, a Bárbara fez a aldrabice do costume, que é pegar em crónicas minhas, pôr uma capa e uma lombada e dizer, comprem isto outra vez, vocês vêm. Tem crónicas da Folha, atenção. Tem crónicas da Folha, isso é verdade. O que eu queria dizer sobre isto? Muito rapidamente, queria dizer que há relações evidentes e antigas entre a comédia e digamos, e o que esteve em causa durante a pandemia, a medicina, a ciência. Aliás, se uma pessoa, digamos, na Idade Média se identificasse como humorista, em princípio pensariam que se tratava de um médico com a especialidade da endocrinologia. Era mesmo, porque por causa da teoria dos humores. É uma teoria largamente ultrapassada, mas que permanece na nossa linguagem. A teoria dos humores dizia assim, é uma teoria médica que diz que as pessoas são formadas de 4 humores: o sangue, a bilis negra e a fleuma. E se esses humores estiverem equilibrados, uma pessoa está saudável. Se estiverem desequilibrados, a pessoa fica também desequilibrada. E é por isso que ainda se mantém na linguagem. Por exemplo, quando a gente diz aquele tipo é sanguíneo, isso tem a ver com a teoria dos humores. Ou aquele tipo é fleumático, quer dizer que a fleuma está mais acentuada do que os outros humores. E portanto, há essa relação entre humor e medicina, mas há outra, que é a quantidade de piadas sobre os falhanços da medicina e da ciência. E portanto, a pandemia deu-nos um ótimo pretexto para fazer isso. O livro chama-se Ideias Concretas sobre Vagas, porque há um texto sobre aquele dia em que a Organização Mundial de Saúde deu uma conferência de imprensa a dizer que era muito improvável que houvesse uma segunda vaga de Covid, e 3 horas depois deu uma conferência de imprensa a dizer que vinha aí a segunda vaga de Covid. Eu achei graça a isso porque eu não percebo nada de ciência e de repente sabia tanto como os cientistas. Foi muito claro, não é? Lembram-se quando no princípio a gente chegava à casa, tirava a roupa toda, punha a roupa para incinerar, ia tomar banho num instante para tirar todos os bichos, desinfetava as compras do supermercado, uva a uva, e depois passado 3 semanas disseram assim, afinal o bicho não fica nas superfícies, não se preocupem com isso. Mas a figura de parvo já estava feita, não é? A ciência não obrigaram-me a fazer figura de parvo desde o 8º ano. E isso é divertido, quer dizer, toda a gente faz. O livro basicamente é uma coleção das figuras de parvo que fomos todos fazendo.
eu próprio, a primeira crónica do livro é sobre disto vem uma pandemia, está bem, está, como a das vacas loucas, não? É? Outra vez isso? E a gripe das aves também, que nunca foi para a frente, aquilo. Passado 2 semanas estava confinado. Mas acontece. E depois há a questão que é a pandemia traz ao de cima o nosso melhor e o nosso pior. O nosso melhor foi aquilo, o esforço, a solidariedade entre as pessoas, o que os funcionários do supermercado fizeram, mais os profissionais de saúde, mais as pessoas dos supermercados, já disse, sim, os bombeiros, tudo isso. Não é? O pior foi aquele o sentimentalismo meloso, o estamos todos no mesmo barco, quando era claramente falso, porque estando no mesmo barco, em princípio, uns estão no convés e outros estão na casa das máquinas a levar com a fuligem, uma vez que uma coisa é passar a pandemia numa casa com jardim e outra é num T2 na Arrentela. E, portanto, todas essas metáforas eram, de certo ponto de vista, muito ofensivas para as pessoas. Isso acho que fazia parte do nosso pior. E o que é que acontece? O que acontece é que na comédia, o olhar do humorista, está aqui a Joana Marques, não me deixa mentir, é olhar para o pior. Sobretudo, admitindo que nós também somos dos piores. É isso. Reparem, às vezes, com uma concorrência desleal da realidade. Vou terminar falando-vos do... deixem-me só explicar porque é que se fala em rabo. Por causa de outra coisa que me deixou bastante perplexo, não sei se lembram disso, que era pandemia, vem a pandemia. Era um fim do mundo, ninguém sabia, morre-se muito pouco, nada com esta doença, o que é que vai acontecer? Não sei, mas o que as pessoas disseram imediatamente foi: eu vou encher a casa de papel higiênico. Porquê? Vem aí o fim do mundo. Sim, mas o meu rabo vai estar impecável quando chegar a hora. Pelos vistos é uma inclinação humana. Não foi só em Portugal, em todo o lado as pessoas. Papel higiênico. É desta. Ninguém me apanha sem papel higiênico. E portanto os nossos pensamentos vão imediatamente para o rabo. E eu sei o que é isto porque também penso em rabo muitas vezes. Mas vejam então, esta semana aconteceu-me isto. Isto é uma coisa de agora. É uma pessoa... O meu trabalho como humorista é confessar coisas inconfessáveis. Em grande medida é isso. É eu dizer às pessoas: eu sou o mais reles que há. E as pessoas riem-se disso por 2 razões. Ou porque dizem assim: epá, eu sei de que é que estás a falar, porque eu às vezes também isso também me ocorre, mas eu não teria coragem para confessar em público. Ou, sim, basicamente é isso. Acho que é isso. É confessar que somos reles. E as pessoas acham graça a isso porque basicamente às vezes também isso lhes passa pela cabeça, mas não têm coragem de o admitir. Então o que eu fiz na terça-feira passada, que é o dia em que eu tenho que entregar a crónica do Expresso, foi fazer uma crónica sobre isto do Mundial do Qatar ser uma vergonha. Uma vergonha. É um país que tem um regime iníquo. Os estádios foram construídos com trabalho escravo. Milhares de trabalhadores morreram. Epá, mas quando começar o Equador-Senegal eu vou querer ver. Eu vou querer ver. O título da crónica é: isto é uma vergonha. Golo! É isso. E portanto eu confessei o pensamento inconfessável de: eu percebo que o Mundial é uma vergonha, mas quando a bola começar a saltar eu vou querer ver. Qual é o meu espanto quando ontem o mais alto magistrado da nação disse exatamente o mesmo que eu. Disse: realmente os direitos humanos e tal, mas esqueçamos isso agora, a equipa esteve bem, ganhamos 4-0. É isso. É isso, isso é a concorrência desleal. É esse o problema. Esse é o nosso problema. É uma pessoa confessar um pensamento inconfessável e o Presidente da República dizer: também tenho, sei o que é. Afinal não é assim tão inconfessável. E pronto, acho que é isto. Muito obrigado por terem vindo. Vou assinar livros se quiserem, se não quiserem também estou satisfeito. Vamos a isso. Obrigado. Olha, meu Deus.